Oi pessoal, eu sou a Josiele e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma decoração de jardim com cimento para colocar aqui no meu sítio. Se vocês gostarem desse vídeo, então já deixa o like de vocês e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para fazer essa decoração eu vou utilizar as mesmas formas que eu usei para fazer os dormentes de cimento, só que eu fiz duas furações em cada lado das formas, ó, para poder passar os ferros depois. Para fazer a medida da massa de cimento, eu utilizei para cada 3 medidas de areia, uma de cimento. Depois eu passei óleo na parte interna das formas e completei até a metade da forma com a massa de cimento. E agora eu vou colocar os ferros que eu cortei, ferros 4.2, aí eu vou colocar assim, eu vou deixar uma ponta para fora. O ideal é deixar passando uns 20 centímetros o ferro para fora. Como eu usei essa forma aqui que ela deixa a massa com 5 centímetros de espessura, eu tive que fazer essa pecinha aqui, ó, de madeira, para mim poder deixar essas peças aqui com 3 centímetros de espessura de massa. Aí depois que eu coloquei os ferros, eu completei o restante com massa em cima dos ferros e passei essa pecinha aqui para poder deixar todo anivelado com 3 centímetros. Depois só fui passando o fratacho para alisar a parte de cima. E para que os ferros fiquem alinhados, eu coloquei aqui uma polca embaixo de cada ferro. Depois é só esperar a massa secar algumas horas para poder fazer os desenhos, mas não pode deixar a massa secar totalmente. Aí eu vou utilizar essa mesma pecinha que eu fiz para poder deixar a massa com 3 centímetros de espessura, eu vou utilizar ela para fazer os desenhos. Aí eu tirei a medida aqui, vou dividir essa forma aqui em várias repartições, como se fossem tábuas. É só fazer um risco assim, afundando um pouco a chave de fenda na massa. E aí eu vou fazendo assim, ó, no restante da forma, eu vou fazendo novas repartições assim como essa outra que eu tô mostrando. Para fazer um efeito estilo madeira, eu também vou utilizar aqui a chave de fenda e eu vou fazer assim desenhos como se fossem nós da madeira. É muito simples de fazer e essas peças depois de prontas ficam muito lindas para enfeitar o jardim. No final do vídeo vocês vão ver, depois que pinta elas, elas ficam muito lindas e podem estar enfeitando aí diversos locais no jardim de vocês. Para dar uma rustificada nas peças, vocês podem estar utilizando uma vassoura, ó, só passar assim, ou também pode utilizar a chave de fenda, passando assim para poder dar uma rustificada na peça. Depois é só fazer o mesmo processo no restante das peças. Vocês podem utilizar essas peças de cimento de várias formas no jardim. Depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como eu vou usar elas no jardim. Eu vou ir dividindo então as peças como se fossem madeiras. Vou fazendo a divisão dessas madeiras. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo. E se inscrevam também aqui no canal para acompanhar sempre novos vídeos com muita coisa legal que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E se quiser pode fazer assim, ó, com a chave de fenda, para ir dando uma rustificada na peça, para ela não ficar lisa, ficar parecendo uma madeira mesmo. Muito simples de fazer.
ficou assim, ó. E vou terminar aqui fazendo no restante da peça. Ficaram assim, ó. E agora eu vou aguardar de 4 a 5 dias para depois poder desenformar elas. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo como eu faço para desenformar elas, porque tem algumas pessoas que ficaram com dúvida no vídeo do Dormentes de Cimento, como eu faço para desenformar. Então eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo para vocês. Elas desenformam com facilidade, sem quebrar, se vocês passar o óleo na madeira, isso vai ajudar bastante. E desenformar com cuidado e esperar também o tempo certo, uns 4 a 5 dias para depois desenformar. É assim, olha, a gente vai dando leves batidinhas, aqui a gente está utilizando um martelo de borracha, mas pode ser um martelo normal também. É só dar leves batidas na forma, aqui a gente bateu por dentro, porque a forma ela ficou mais alta, né? Mas se a forma de vocês ficar na altura certa, é só bater levemente por fora e também tá retirando assim, puxando para cima. E depois aqui eu tô aplicando agora uma demão de tinta branca em toda a peça. E depois eu vou aplicar 2 demãos de tinta cinza. Para fazer essa tinta cinza, eu coloquei pigmento preto na tinta branca, misturei bem até obter essa cor cinza. Vou aplicar assim em todas as direções para poder entrar a tinta em toda essa parte aqui que ficou mais rústica da peça. Vou aplicar também aqui na lateral da peça, na parte de cima. Depois, então, eu finalizei a pintura aplicando a tinta somente em uma direção. E agora eu vou fazer aqui um outro efeito, olha. Eu vou separar aqui as madeiras, na parte aqui da separação das madeiras eu vou pintar de preto. Coloquei um pouco de pigmento preto na resina. Um pouquinho de resina aqui. Em um recipiente, coloquei um pouquinho de pigmento preto e eu vou aplicar assim com o pincel e depois eu vou limpar com o pano para poder diminuir um pouco aquele tom muito forte de preto. E depois aqui eu coloquei um pouco de pigmento marrom e um pouquinho de tinta branca. E vou aplicar assim, ó, nos nós da madeira com um pincel fino, ó. Vou aplicando assim nos nós da madeira. Não tem problema se borrar um pouco para fora. É um efeito madeira mesmo, então não precisa ser totalmente certinho. E depois eu vou limpar assim com o pano, ó. Ficaram assim. E agora eu vou fazer um outro efeito com a tinta branca também. Coloquei um pouco de pigmento amarelo ocre, ó. E vou molhar o pincel na tinta e vou limpar o pincel antes de aplicar na peça. Depois só vou aplicando assim. Pode passar um pouco aqui também por cima do nó da madeira, ó. Molho o pincel, depois limpo, para depois aplicar aqui na peça. Lembrando que o ideal é aguardar o prazo de secagem de 1 mês para depois iniciar a pintura. Depois eu vou vir com um pano assim, ó, passando, retirando um pouco o excesso, essa cor mais forte da peça, olha, dando uma esfumaçada mais na tinta. Vou terminar de fazer aqui em toda essa peça. O mesmo procedimento vou fazer em todas elas. E para dar o toque final, ficar assim, ó, estilo madeira, eu apliquei 2 demãos de resina. A resina vai dar o toque final aqui, deixando o efeito bem madeira. Esse é o resultado das peças prontas após a pintura. Agora é só esperar o tempo de secagem aqui da resina para poder colocar as peças no jardim. Eu também esperei o tempo de secagem entre cada demão, tanto de tinta quanto de resina, para depois poder fazer nova aplicação entre uma demão e outra.
vocês gostaram, então já deixa o like e se inscreva aqui no canal. E compartilhem o vídeo com mais pessoas que têm vontade de fazer lindas decorações no jardim. Olhem como a peça fica em pé no jardim. Eu só coloquei ela aqui em cima do gramado, aí ela se manteve em pé por causa dos ferros que foi colocado, ó. Eu vou colocar elas agora aqui nessa parte aqui do jardim, eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer. Colocamos duas peças nas laterais e colocamos o esquadro para ficar reto. Depois batemos o nível com a mangueira de nível e puxamos uma linha daqui até o final da lateral, para ir colocando as peças de modo que elas fiquem alinhadas. Agora é só puxar o nível para esse outro lado aqui e vou finalizar colocando todas as peças e depois eu vou fazer um outro vídeo mais adiante para mostrar para vocês como é que vai ficar essa floreira com as plantas que eu vou colocar.